2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e, claro, nós vimos ao longo, e que bom que nós vimos ao longo dessa última década, a estruturação das associações chamadas AMAs aqui na nossa região, em Penha, em Balneário Pissarras, em Barra Velha, em Navegantes, inclusive com o avanço da estrutura e da mobilização de pais e principalmente de mães com relação a essa grande causa que deve ser, no fundo, uma causa de todos nós, né? Fabiana Silva está com a gente, ela preside a AMA de Penha, e eu já conheço a Ivana, mas com você a primeira vez, agradeço a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, e bom dia, e eu sei que o trabalho está só começando, né, Fabiana, embora já essa trajetória que a AMA já tem em Penha, né? Sim, com certeza. Bom dia a todos, meu nome é Fabiana Oliveira Silva, atualmente eu sou presidente da AMA desde outubro de 2023, né? Nós estamos na associação desde 2018, faço parte da diretoria, sou mãe atípica, tenho filho autista, nível 2 grave, e ele tem deficiência intelectual. Então a minha luta pelo autismo sempre foi do diagnóstico do meu filho, né? Quando eu tive o diagnóstico dele, ele estava com 3 para 4 anos, foi na escola e tive todo o encaminhamento com os profissionais até o diagnóstico dele. Então, a minha luta pelo autismo... Ele tem quantos anos, Fabiana? Tem 17 hoje. Hoje tem 17. Já é um moço, já quase adulto, né? Então, eu entrei nessa causa com a intenção de ajudar não só ele, né? Como o maior número possível de crianças. Então oficialmente na causa, quando você começou, ele tinha 10 por aí. Por aí, 9, uns 10 anos. Isso. E eu tava lutando, né? Para ele ter assistência, ter atendimentos, né? Que hoje eu trabalho na AMA também, como psicopedagoga, faço atendimentos lá com as crianças, intervenções, né, e avaliações, e já faz um ano que a nossa associação ela está em atendimento, desde 2023 a gente começou, temos psicólogo, terapeuta ocupacional e eu como psicopedagoga. No momento a gente não tem a fonoaudióloga, mas eu estou na associação desde o começo, né, a gente sempre se reunindo com as mães, fazendo palestras, dando acolhimento para as mães, né? Que eu sei que é difícil quando a mãe descobre o diagnóstico. E como eu também tive esse diagnóstico, para mim foi um luto, né? Então, para todas as mães eu sei que não é fácil. Então, eu me sensibilizo com essas mães hoje, né? A gente acolhe, dá toda uma orientação, que o que a gente tem que dar hoje para os autistas é muito amor. Você, né? Transformou o luto em luta, então. Em luta, sim, com certeza. O passar do tempo dá acredito, e aí eu pergunto, Fabiano, dá uma certa aceitação, lidar com a dor e com a luta e com os desafios? Sim, com certeza, maturidade? Né? Por ser assim difícil, no momento que eu estava com meu filho, descobri o diagnóstico, eu estava sozinha, então eu era mãe solo. Entendi. Então ele me deu forças para lutar, para ir atrás, para procurar o melhor para ele, né? Então as dificuldades, as superações com o diagnóstico veio e isso foi me dando força. Eu até me especializei na área de educação especial, me formei como professora, sou especializada em educação especial inclusiva, fiz pós-graduação em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, trabalho com as crianças na escola lá do município como segunda professora, então me sensibilizou. É uma demanda que cada vez mais se impõe, né, da segunda professora, né? Sim, está cada vez maior, né? A procura está sendo muito grande, tanto na AMA como nas escolas. Eu faço também atendimentos particulares, faço avaliação de diagnóstico para encaminhar para o neuro, faço essa investigação, ajudando outras mães também, né, a ter um diagnóstico para ajudar as crianças, que quanto mais a gente conhece o autismo e entende como é importante o diagnóstico precoce, sim, para que a criança consiga ter esse desenvolvimento, é melhor. E Fabiana, o fato de você conhecer essa realidade de dentro para fora te dá um suporte muito bom para você
lidar e trabalhar com essas outras mães também, né? Levando a partir da tua própria experiência a orientação para elas, né? Sim, com certeza. O meu filho, quando foi diagnosticado com 3 para 4 anos, eu fiz um tratamento dele muito intenso. Fiz tratamento aqui na Penha, fiz em um ano na Univale, e lá eu tive todo o apoio também. Procurei saber o que eu poderia fazer com meu filho, porque ele tem um nível do autismo nível 2, suporte, e ele tem uma deficiência junto, que é a deficiência intelectual. Sim. Que são as comorbidades, né? Sim. Então ele teve muita dificuldade na comunicação, na interação, na fala. Então todo o aprendizado que eu tive com ele, hoje eu levo para dentro da clínica, nos atendimentos na AMA, com as crianças que eu faço uma avaliação, né, para encaminhar um diagnóstico para o neurologista, e ele com certeza foi a minha base, né? Foi o meu conhecimento, a minha experiência na prática, como mãe, né, atípica, como profissional, e para me poder ajudar o maior número possível de crianças hoje. Bacana, que legal essa experiência e esse despertar para uma formação para entender melhor o seu filho e os demais, né? Sim, com certeza, é muito importante, né? Eu procurei essa especialização, eu era formada em administração de empresas e fui para a área da educação, né? E com a minha mãe também é professora, aposentada já, e ela sempre me incentivou, e a minha intenção era ajudar ele, né? E outras crianças, porque eu me ponho no lugar dessa mãe hoje, me sensibilizo com as crianças, não só crianças, adolescentes, né? Que meu filho já é quase adulto, e a gente vê a necessidade de um amor, de um carinho, né? A ajuda tem que ser não só da família, junto é um grupo, né? É escola, família, sim, as terapias, então é importante ter essa base. Fabiana, e a pergunta por que é importante ter uma AMA? Porque como é uma realidade que a gente está lidando talvez de uma, não que não tinha diagnóstico antes, mas de uma década para cá, muita gente ainda pergunta por que não na APAE e qual a diferença do trato, do lidar com quem está com o transtorno do espectro autista ou aquele que tem as múltiplas deficiências que está numa APAE? Por que tem que existir as duas, sim, estruturas? A AMA, todo município aqui de Santa Catarina tem uma AMA, né? A gente faz parte da AMA Litoral, que é a AMA de Balneário Camboriú, tem as federações da AMA, a gente tem todo esse apoio, esse recurso da federação, e hoje a AMA aqui no município, nós atendemos nível 1 e nível 2, intelectual leve, né? E a APAE, ela já atende o nível 3, intelectual mais grave. O meu filho, ele tá na APAE, né? Ele frequentou a APAE 10 anos de Pissarras, por ele ter essa deficiência intelectual grave, né? Então, isso que separa os níveis. Entendi. Então, a APAE, ela também dá suporte para autistas. Não que a APAE não absorva, então, do grau em diante... Isso, porque lá eles têm... a APAE já é mais conhecida, né? Eles têm mais recursos, têm mais entendimento em questão dos níveis ali, da gravidade, né? Então, hoje ele vai na APAE de Penha, meu filho, porque ele é intelectual, grave, então o nível grave intelectual já é mais com a APAE. Nível 1, nível 2 ficou com a AMA. Por que a AMA é importante? A gente tem um acolhimento, né, com as mães, a gente tem esse suporte com as crianças que é nível 1, nível 2, porque é a funcionalidade deles. O nível 1, nível 2 é funcional. É mais intervenções que a gente faz, né? Hoje a AMA de Penha, ela está numa sede que não é própria, sim, né? É uma sede nossa que é uma casa que a gente alugou, que a gente teve esse pontapé de início para fazer esses atendimentos, porque não tinha, né, só o município que tem esse atendimento, que é no SUS, na Policlínica, e a AMA, ela dá esse suporte para o município, né, tanto a AMA como a APAE, as duas são muito importantes para o município, porque as duas estão ajudando, né, ao município com os atendimentos com as crianças, e essas crianças que precisam desses atendimentos tem que ter uma continuidade, né, desse atendimento. Hoje a gente dá esse suporte, depois eles têm uma alta e depois eles retornam, porque o fluxo está muito grande, está cada vez maior, né? A gente atende lá na AMA só as crianças com o laudo do neurologista ou psiquiatra. A gente não faz a triagem, assim, é uma avaliação, né? Hoje quem faz uma avaliação já é mais a parte da saúde, eles encaminham para a gente. Entendi. E a gente já faz os atendimentos, as intervenções. Ok.
Em termos, Fabiana, de diagnóstico, como é que o pai ou a mãe podem identificar, inicia como? Porque a partir dessa tua experiência também, é importante orientar as pessoas o que é o autismo, que não é doença, Sim. né? Mas também o início do diagnóstico e como proceder. Sim. O autismo é um transtorno, né? Não é, como você falou, não é uma deficiência, é uma condição que a criança tem. Eu descobri no meu filho de 3 para 4 anos, foi na escola, na creche, a professora percebeu, teve essa sensibilidade da dificuldade que ele tinha uma dificuldade de audição, de visualizar no olho, né? Ele colocava os carrinhos um do lado do outro, assim, em fileira. Então são características do autismo. Alguns têm dificuldade de comunicação, como ele tinha muteocolalia, que é fala repetitiva, ele não prestava atenção, não olhava no olho, ele se isolava um pouco das crianças. Então isso são características do autismo, que eu percebi, minha mãe percebeu, a professora percebeu, e a gente juntou, né, as informações e levamos para os especialistas. E dali ele foi fazendo o exame e foi descobrindo as dificuldades dele, e nesses exames, há 1 ano, mais ou menos, a gente conseguiu o diagnóstico. Então, as mães, o que tem que perceber? A escola pode estar percebendo, o professor, né? Em casa, a mãe pode ver as dificuldades da criança. Comunicação, interação, socialização, né? A criança que repete muito o movimento. Tem muitas crianças que têm estereopatias. Meu filho sempre teve estereopatias e ao longo do tempo ele vai mudando, vai modificando. Isso a mãe pode perceber. Que às vezes a criança não tem só autismo, às vezes ela vem com TDAH, um déficit de atenção, uma dislexia, uma descalculia. Então isso tudo a gente vai percebendo no movimento da casa, né? Da dificuldade que a criança vai tendo em comunicar, em fazer as tarefas de casa, dificuldade de aprendizagem que aparece bastante, né? Às vezes a criança tem dificuldade, demora para se alfabetizar, para ler, escrever. Isso tudo vem através de investigações até chegar num diagnóstico. Ok. Fabiana, a estrutura da AMA, então, precisando desta profissional fonoaudióloga agora, né? E claro, acredito que vocês sonham o desafio de uma sede própria, não é? Sim, com certeza, esse é o nosso sonho maior, né? Ter a nossa sede própria, como tem vários municípios que já têm a sua sede própria. Como a gente iniciou há 1 ano com atendimento, mas a AMA já existe desde 2018, então nós estamos praticamente bastante tempo já nessa luta. São quantas mães hoje, tu sabe, Felipe? Nós hoje fizemos 98 atendimentos. Olha só. Então nós temos 250 associados, porque a AMA é uma associação, né? Então ela não é sozinha, ela é de um grupo, né? De associação de mães e pais de autista. Vocês que custeiam a locação da sede ou o município? Sim, a gente paga o aluguel da casa, né? Que é uma casa improvisada. A gente recebe uma verba, um recurso da prefeitura que se chama fomento. Certo. E aí esse fomento é um plano de trabalho que foi criado, foi aprovado pelo prefeito, foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, e a gente recebe esse recurso todo mês, que é de R$20 mil. Aí com esse recurso a gente consegue pagar os funcionários e pagar o aluguel da casa e alguma despesa que a gente consegue manter. Custeio geral. Mas a gente precisa de mais recursos. Isso que eu ia te perguntar, só isso não basta. Não, né? não a gente basta. fala 20 mil, mas na hora Para realmente, assim, falando, você pensar, é bastante dinheiro, mas não é. É bem contadinho, né? É pra gente conseguir mesmo o básico hoje, mas a gente precisa ter uma sede própria, a gente precisa de um terreno, precisa de construir, né? E a gente está começando a receber ajuda de deputados, emenda parlamentar. Começa a popularizar os objetivos e o trabalho prestado também. Isso, sim, né? A gente tem um plano de trabalho, nós temos o nosso projeto, que é ajudar o maior número possível de crianças. Então, hoje a gente está improvisado, num lugar improvisado, não temos material apropriado para atender as crianças, né? São material nosso próprio, de cada profissional, material que a gente ganha de doação de pais que sensibilizam com a nossa causa e acabam doando brinquedos, jogos, vários materiais para a gente poder
está trabalhando com as crianças, porque é importante, né? Então a gente precisa hoje sim de recursos, a gente está atrás de recursos do Estado, federal, né? Isso tudo a gente precisa ter utilidade pública estadual, federal, e aí como teve essa mudança de presidente do ano passado para cá, agora que nós estamos conseguindo a documentação e tudo é uma burocracia, né? Demora, mas a gente está conseguindo agora se organizar. Com certeza. Além, claro, do espaço aqui na imprensa, na mídia, na Rede Mar Azul, o que mais vocês estão fazendo agora para colocar esse Dia Mundial de Conscientização aí na vitrine, Fabiana? Então, hoje é um dia muito importante para nós, né? Para todos os familiares que nós atendemos lá na AMA, para mim como mãe, que a gente quer conscientizar todas as pessoas do autismo, né? E fazer chegar esses objetivos que vocês têm. Isso, a gente, dia 6 de abril, agora sábado, vamos fazer uma blitz educativa no Portal de Penha, até pedimos ajuda a Mar Azul, para estar divulgando essa blitz, né? Para conscientizar todo o município de Penha, para conhecer a AMA, que tem muitos que não conhecem a AMA, né? Precisamos de ajuda, de recursos, de empresário, de pessoas que queiram ajudar a nossa associação, sensibilizar. A gente tem pessoas que vão lá, se associa só para contribuir a contribuição mensal, né? Nossa, que nós temos lá com os nossos associados. Isso já ajuda muito, isso nos emotiva muito, porque é gratificante, né? A nossa luta é diária. Né? Eu estou na diretoria como voluntária, então... Você tem o seu filho biológico, acabou encontrando outros, né? Sim, com certeza, porque a gente cria um vínculo muito grande, Filhos, sobrinhos. Amor. Eu vejo nas crianças do meu filho, né? Sim. Que foi desde o comecinho ali, e hoje a gente atende crianças lá de 2 a 17 anos. Então é muito gratificante estar ali ajudando as crianças, as famílias, é muito amor. Okay. Muito amor. Fabiana, a gente agradece a disponibilidade do tempo e a agenda, super corrido para você também. Qual é o horário do pedágio no sábado, então? No sábado, o pedágio é das 9h30 até o meio-dia no Portal de Penha. Das 9h30 ao meio-dia. Isso, peço quem tiver interesse em nos ajudar, voluntários, podem estar lá nos ajudando, a gente vai estar fazendo esse pedágio, essa blitz educativa, entregando informativos, falando sobre a AMA, sobre a nossa associação, sobre o que é o autismo, as leis do município de Penha que nós temos dos autistas, e aí é muito importante também. Eu queria que tu deixasse um espacinho, nós estamos fazendo um bingo beneficente. Certo. E esse bingo vai acontecer dia 5 de maio, na APG, lá no Gravatá, às 14h30, nós também estamos pedindo brindes, material de limpeza, material para a gente estar fazendo pastel, bolo. Isso a gente já pode ir mantendo uma divulgação meio regular até maio, então, para a gente estar à disposição. Isso. Para ir fazendo um chamado, divulgar, né? Eu Nossos agradeço comunicadores muito. Também. Eu agradeço muito, e é muito importante toda a ajuda da comunidade, a né? APG que você diz é a Associação do Pescador Evangélico do Gravatá. Isso, lá no Gravatá, isso mesmo. A gente vai estar realizando esse bingo beneficente lá. E com um pouquinho de gastronomia, que também é bom. Com certeza, muito bom. Junta tudo, né? Sucesso nesse dia de conscientização. A gente orienta aí a todos realmente que colaborem, que contribuem, que conheçam um pouco mais sobre a causa do autismo.